Bem-vindos aí a mais uma experiência VMA. Hoje o nosso guia aqui então é o Kleber, rapaziada. Ele vai contar um pouco da história do Diamantina aqui, principalmente aí a história então do ouro, a história do diamante ali, seu Kleber. E um pouquinho de mais dessa história. A gente está no Museu do Diamante aqui e ele vai falar um pouquinho mais para vocês. Vamos embora então, rapaziada. Não esquece de deixar o like e acompanhe aí com ele. Manda bala. Ok, muito bem-vindos ao Museu do Diamante. No caso, o museu foi fundado em 1945, já tem uma história de mais de 70 anos. Aqui nessa sala nós tentamos falar um pouco do garimpo e um pouco da história de Diamantina, como ela foi fundada. Diamantina foi fundada com o nome original de Arraial do Tejuco, em 1713, há 303 anos atrás. No caso, naquela época, bandeirantes estavam vindo para essa região em busca de ouro e outras pedras preciosas. Eles não esperavam encontrar diamantes aqui. Encontraram e ao passar de 20, 30 anos, a coroa portuguesa percebeu um grande potencial diamantífero aqui na região. Decretou que uma vasta área dessa região deveria se transformar em distrito diamantino. O distrito diamantino seria como um distrito federal, mas com uma legislação própria para a exploração do diamante. No caso, essa exploração ela perdurou até meados de 30 e 40 do século passado, como mostram as fotos. Essas fotos foram tiradas por Assis Horta, fotógrafo da época, que, diga-se de passagem, é vivo até hoje com 101 anos. Nossa! Ele não só encontrou diamante, ele encontrou a fonte da juventude. Aqui nessa sala nós tratamos um pouco do garimpo. Se vocês observarem no cofre, vocês verão que na área superior dele nós temos o diamante em seu estado bruto, menos as 3 pedras verdes que são esmeraldas. No caso, as esmeraldas não são encontradas aqui na região. No lado esquerdo dessas pedras, vocês podem ver encrustado algumas rochas, que é o satélite, onde se encontra o diamante na natureza aqui na região. O diamante, ele não tem seu alto valor devido ao peso ou tamanho dele, e sim a forma com que ele é lapidado. E a lapidação dele é mostrada na área inferior através dos cristais de rocha. Aqui nessa sala nós temos vários instrumentos do garimpo da época. Aqui é o crivo, que era utilizado para medir o tamanho do diamante. Esse crivo ele veio de Amsterdã, na Holanda. Aqui nós temos o cadinho, que era utilizado para medir a quantidade do ouro, pois aqui também tinha algumas reservas do ouro. No caso, é daí que vem aquele termo tão famoso utilizado na contemporaneidade: me deu um cadinho de arroz, me deu um cadinho de açúcar. Ah, legal, entendi. Aqui no centro nós temos uma balança portátil, que é utilizada em campo. Montando ela ficaria igual a essa, só que em uma escala reduzida. E esse aqui é o picoá, que era utilizado por exploradores individuais para guardar o diamante. Olha, que legal. Diga-se de passagem que aqui em Diamantina ainda existe 80% das reservas de diamante, mas elas estão muito a fundo da terra, né? E para que se explorasse esses diamantes seria necessário que abríssemos uma grande mina a céu aberto. E a legislação ambiental aqui ela não permite isso. Como é que é o nome? Uma Serra Pelada 2, é isso que tu quer dizer? Exatamente, uma Serra Pelada versão diamantes. Vocês podem observar que é um comerciante britânico. Ele vinha para o Brasil a fim de negociar diamantes para a Europa. Diamantina já foi considerada o maior polo de exploração de diamantes do mundo ocidental. E devido a essa questão de ser considerado o maior polo, os europeus inventaram uma história de que os diamantes daqui tinham menor qualidade do que de outros lugares do mundo, para não afetar o mercado global de diamantes. Tamanha a nossa riqueza. Esse aqui é um livro que era utilizado para registro de todos os diamantes que saíam da região. Ele tem esse corte no meio, pois a outra metade dele era utilizado para recibo, pois a pessoa que estivesse carregando esses diamantes declarados poderia comprovar a procedência deles e poderia dizer para qualquer técnico da coroa portuguesa que estava regularizada a questão desses diamantes. Então, tipo, esse livro aqui era tipo um livro fiscal, é isso? Aí a pessoa pegava ali, dava o negócio, enrolava no papel a própria pedra e aí era do direito dela, é isso? Mais ou menos assim? Exatamente. Esse museu ele não vai tratar apenas do garimpo, dos diamantes, mas muitas outras peculiaridades da região aqui. No caso, os oratórios eles eram utilizados por famílias mais abastadas aqui da região. Eles vinham com a utilidade de trazer a religiosidade para dentro da residência, uma vez que as moças dessas famílias naquela época, que era muito comum conservadorismo, exacerbado, essas moças não podiam sair de casa nem para ter um momento religioso na igreja, a fim de dizer, né?
Então, os pais arrumavam esses oratórios para que as filhas tivessem um momento religioso tão importante na época, dentro da própria residência. Vocês também vão perceber que muitos dos nossos santos, a partir dessa sala, estão sem os punhos. Isso se dá ao fato de que, na época, as pessoas acreditavam que se removesse o punho do santo, fizesse um chá com eles, e tomasse desse chá, o santo concederia uma graça a essas pessoas. Tu tá de sacanagem. Não pode. Sobrando aí? Não pode ser. Muitos poucos vocês vão ver que tem a mão sobrando. Também existe outra justificativa de que na época as pessoas prometiam devolver para o santo a mão quando o santo concedesse a graça. Nós podemos observar que não houve muita graça concedida. Eu achei que isso aqui estava fora por algum motivo religioso que eles cortavam, ou a segunda opção eu achei que era que eles guardavam os diamantes dentro dos punhos, entendeu? Então, tipo, para mostrar que essa parte era oca, para guardar alguma coisa nesse sentido. Uma boa teoria. Aqui nessa sala é o que eu costumo dizer que é a sala destinada à manutenção da paz exercida pela coroa portuguesa e pelo Império Brasileiro, e o castigo aplicado aos escravos na época. Já é uma sala de um cunho mais sensível no caso, né? Aqui vocês podem observar que nós temos correntes utilizadas para o transporte dos escravos, onde se prendiam os pescoços deles. Aqui nós temos uma calceta com uma bola de ferro que pesava 13 quilos, no caso. E no canto, essa é uma técnica de castigo que se chama o viramundo. O viramundo, na área central dele, onde é separado, se prendia os punhos, e nas extremidades, onde os buracos são maiores, se prendia os tornozelos. Eles ficavam nessa posição não apenas durante horas, como muitos acreditam, mas sim durante dias. Aqui acima nós temos o açoite com a pedra na ponta. No caso, essa pedra vem com o objetivo de causar a maior dor possível. Aqui ao lado nós temos as palmatórias trabalhadas em madeira. Ela tem esses furinhos nela para causar a maior dor possível com a pressão também, no caso, que são as algemas. E esse do canto é o colar de ferro. O colar de ferro era empregado no escravo fujão, que tivesse tentado fugir daquela região. Ele tem esse formato justo para marcar o escravo, já que ele se carregaria esse colar de ferro pelo resto de sua vida. Ele pesa entre 5 a 7 quilos e tem esse formato aqui acima justo para se agarrar em arbustos ou árvores caso ele viesse tentar fugir novamente. Aqui no desenho abaixo mostra outros modelos do colar de ferro em 3 escravos amigos que haviam tentado fugir, sem sucesso no caso. Aí nesse vidro nós temos 2 cachimbos em madeira e 4 fornilhos em cerâmica. No caso, é o que infelizmente o museu tem de único para tentar representar um pouco da cultura africana, já que ela foi tão perseguida e reprimida no processo da escravidão. O museu, como ele foi idealizado nos anos 40, já não se tinha muito essa ideia a respeito de cultura escravocrata, era muito uma ideia, aquela velha ideia da história escrita pelos vencedores. E não tratava muito esse assunto que hoje já sentimos ser mais sensível. Exatamente. Aqui nesse baú, no vidro, nós temos garrouchas, que são as armas que não têm os tambores dos revólveres, os próprios revólveres, e no canto da extrema esquerda nós temos o canhão de mesa. O canhão de mesa ele era utilizado por comerciantes na época que iam tratar de negócio com pessoas que não eram muito da confiança deles. No caso, eles esconderiam o canhão de mesa abaixo da mesa, atrás da madeira, e caso a pessoa que estivesse tratando de negócio com eles tomasse uma atitude de má fé ou de determinada violência, o comerciante dispararia o canhão abaixo da mesa. O calibre dele é grosso o suficiente para penetrar a madeira e atingir a pessoa, causando considerável dano nela. Nossa, isso que ele tá falando é aqui, ó, galera. Olha só isso aqui, realmente parece um canhão de mesa. Cara, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Aqui no caso, nós temos várias armas de tiro único. Essas 2 superiores aqui são de procedência alemã, enquanto as inferiores nós acreditamos ser de procedência americana, produção americana no caso. As de cima são mais modernas e as inferiores mais antiquadas, mais antigas no caso. Essa aqui é a terceira de cima para baixo. Vocês podem observar que ela porta uma baioneta acoplada à sua ponta. No caso, a baioneta ficou muito famosa em sua utilização na Primeira Guerra Mundial, no conflito de trincheiras no território francês e belga, onde se criava a grande trincheira da Primeira Guerra. Olha aqui que interessante, pessoal. A gente olha essa foto aqui no meio do museu e a gente acha que tipo, era uma vendinha que tinha na época. Não, isso aqui era a foto do antiquário antiga. Como começou o antiquário aqui, ó, as armas aqui que estão aqui agora expostas, a espada, tá vendo?
Aqui nessa sala nós tratamos vários objetos de uso cotidiano na época. Essa liteira aqui, por exemplo, liteira, ela pertenceu ao primeiro bispo de Diamantina. Ao contrário do que muitos acreditam, não eram escravos que carregavam a liteira, e sim tração animal, burros ou cavalos, já que ela realmente aparenta ser muito pesada. O bispo, dono dessa liteira, ele era abolicionista, logo não iria utilizar mão de obra escrava para carregar a própria liteira, seria considerado hipocrisia da parte dele. Mas ele não era abolicionista por simpatia à causa dos negros, ele era abolicionista por interesses econômicos, como a maioria na época era. Já que ele queria abrir uma fábrica, e de fato abriu uma fábrica aqui na região, ele precisava de todo o conceito de mão de obra remunerada funcionando em prol que a fábrica vingasse. Ali no canto, abaixo da janela, nós temos um caldeirão. Esse caldeirão ele pertenceu ao 3º Batalhão Militar daqui da região, que agora já é a Polícia Militar, no caso. Ele foi doado ao museu nos anos 40, quando o museu estava sendo realizado. No caso, ele tem essa tigela, essa concha com a tigela na ponta. A tigela era a medida única para cada refeição que os escravos recebiam. Os escravos que trabalhassem menos do que era esperado deles receberiam apenas meia tigela de comida. É daí que vem um termo muito utilizado na contemporaneidade, que é funcionário de meia tigela. Nossa. Temos 3 canastras. Essa aqui ela porta as iniciais do dono original cravado nela. E essa aqui do meio, ela tinha um único exclusivo fim de carregar uma cartola sem que fosse amassado. Na época era uma forma de demonstrar status, e quem tivesse poder para ter uma dessa também teria um escravo para carregar. É porque o tamanho da caixa para carregar uma cartola. Muita gente questiona o fato de ter uma caixa desse tamanho por questão de status. Mas eu também me pergunto às vezes como os historiadores no futuro irão pensar sobre as nossas formas de demonstrar status na sociedade. Aqui nós temos uma bacia utilizada para banhos quinzenais, banhos de 15 dias na época. Normalmente tomaria banho o primeiro membro mais velho da família e por último o membro mais novo utilizando a mesma água, já que não existia o conceito de saneamento básico como compreendemos hoje. Existia o encanamento, chuveiro e vários instrumentos que estamos acostumados na nossa sociedade. Vou ficar mais fedidinho. É uma outra área que eu também julgo ser bem sensível a ser tratada, que são as 2 cadeiras sanitárias. Essa aqui é uma feminina e essa aqui é uma masculina. No caso, elas se diferem pelo tamanho e a pequena abertura na frente que a masculina tem. Vocês encontrariam uma louça dentro delas para recolher os dejetos. E quem ficaria responsável pela limpeza e manutenção dela seriam os escravos. No caso, o escravo ele iria remover a tigela pela gaveta na lateral e carregaria a tigela em seu ombro até o córrego mais próximo. Normalmente, nesse processo, ao carregar a tigela até o córrego, iria esparramar um pouco pelo ombro do escravo, pela pele dele, e iria manchar de forma permanente a própria pele do escravo. Ele iria receber o apelido de tigres pelas faixas em sua pele e de enfesados, pois além da humilhação que eles sentiam por esse trabalho que faziam, também tinha um cheiro característico de fezes. No caso, seria o escravo mais velho a realizar esse trabalho, pois ele era o mais dispensável pela família dona da casa e também porque existia uma alta taxa de mortalidade devido às doenças que as fezes e urina passavam para o escravo. Delicado, hein? Nossa. Aqui é um quarto de alcova. No caso, o quarto de alcova na época era porque ele tinha pequenas aberturas como janelas. Esse quarto aqui nós tentamos fazer uma reprodução de um quarto de casal. A cama pode parecer pequena nos padrões atuais de uma cama de casal, mas isso explica pelo fato de que na época, além das pessoas terem uma estatura média menor do que a de hoje em dia, também existia o fato de que as moças na época se casavam muito jovens, com 13 ou 14 anos de idade, enquanto os homens se casavam com 20 anos em média. No caso, o quarto localizado nessa área da casa também seria dedicado às filhas dos donos da casa. Elas dormiriam aqui, seriam mantidas aqui por questão de zelo, e os pais dormiriam no cômodo de saída, a fim de vigiar as filhas. O que também explica o fato de que a única janela tem barras de madeira, impedindo qualquer tipo de fuga, entre aspas. Ao lado da cama, no chão, nós temos uma escarradeira, pois existia o hábito de se mascar fumo e de cuspir.
E acima da mesa nós temos um lavabo. Nos lados esquerdos e direitos do piano, vocês podem observar que temos duas caixas de música. Se vocês observarem dentro daquela caixa de música, verão que tem um cilindro onde a música ficava encriptada. No caso, a caixa de música funcionava ao girar a manivela, que faria o cilindro girar e tocar as notas nos instrumentos acima da caixa. Olha só que interessante. Normalmente seria um músico que faria isso, pois ele saberia o passo que a música deveria tocar. E ambas caixas de música têm procedência de Paris, na França. Que bacana. E aqui provavelmente são as músicas que toca, é isso? No caso, cada cilindro iria corresponder a uma música, como se fosse um vinil mais antigo, né? E aí, no canto, nós temos a peça mais moderna do museu, que é o rádio da década de 20. Esse aqui a gente viu na casa do Pelé. No caso, essa casa, ela pertenceu ao Padre Rolim, que foi um confidente mineiro. Padre Rolim, no processo da Inconfidência, quando se estourou toda a Inconfidência, ele foi preso, mandado para Portugal, para uma prisão em Portugal, e teve sua casa confiscada. Mas, como ele era um padre, logo ele foi liberto e conseguiu voltar ao Brasil e reaver a casa. A casa pertenceu à sua família até meados de 45, quando foi desapropriada para servir no museu, que conhecemos Essa até hoje. residência aqui. Essa residência aqui. Uhum. E no caso também, o Padre Rolim, o único móvel que ele deixou para o museu foi essa pequena cadeira, que, se não me engano, era muito utilizada em igrejas. Cadeirinha coberta de couro. Muito legal. Pessoal, é isso. Agradeço muito a visita ao museu e sempre que puderem voltar, voltem sempre. A gente agradece pela orientação. É isso aí, aventureiros. Mais uma vez, mais uma experiência super legal. Eu acho que vale muito a pena a gente conseguir ter a experiência de ter alguém que conheça muito bem desses museus e vem guiando a gente. Porque às vezes, que a gente estava fazendo até uma brincadeira, às vezes a gente olha um daqueles os objetos que tem aqui dentro e a gente não entende a simbologia e as histórias que tem por trás de cada um deles e os ditos que a gente fala até hoje, como que eles foram criados. Cara, isso é muito interessante. Eu acho que fecha com chave de ouro essas nossas visitas aí por toda a Estrada Real, que a gente termina aqui por Diamantina. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Um abraço, um beijo e um queijo e até a próxima aventura. Vivendo o mundo afora, vai!